E hoje é dia de História do Brasil aqui no Script. Olha que linha do tempo maravilhosa que eu amo. Você está vendo na tela a nossa linha do tempo com todos os períodos da nossa história. Desde o pré-cabralino, que se transformou no pré-colonial, que passou para o colonial, depois o Brasil Reino, Brasil Império, até finalmente o período em que nós estamos agora, Brasil República. E é nesse período que nós vamos nos concentrar nessa videoaula, especificamente num período, dentro desse período republicano, né, que tem um monte de pedacinhos, como você pode ver aí no slide. Tudo isso que está de azulzinho, partidinho, faz parte do Brasil República, mas nós vamos nos concentrar hoje nesse pedacinho aqui, ó, de 1946 a 1964, na verdade. É o golpe militar de 1964 que põe fim ao período que nós vamos estudar agora nessa videoaula. Esse período é chamado de período democrático, ou em alguns livros você também vai encontrar período populista. Esse período democrático corresponde aos governos de Eurico Gaspar Dutra, o retorno do senhor Getúlio Vargas, o segundo governo Vargas, o famoso Juscelino Kubitschek, que está aqui dentro do chamado período democrático, e por fim, o governo de Jânio Quadros, que foi sucedido por João Goulart, e a gente costuma chamar carinhosamente na história de governo Janjan. Quando o golpe em 64 chega, ele vai colocar fim no governo do João Goulart e, ao mesmo tempo, a esse período democrático. Por que tem esse nome? Exatamente por causa da localização dele. Perceba comigo. O período democrático está entre dois períodos ditatoriais da história brasileira. O Dutra que é o primeiro presidente do período democrático, chega depois do Estado Novo, que são os últimos anos da era Vargas. E você bem se lembra que se trata sim de uma ditadura. Não por acaso chamada de ditadura Estado Novista. Então, Getúlio Vargas está aqui num período ditatorial, antecedendo o início do período democrático. E depois que termina o período democrático, começa outro período ditatorial, o período da ditadura militar, ou como hoje considera-se melhor, ditadura civil-militar. Então, por esse motivo, pelo fato de esse período estar localizado entre dois períodos ditatoriais, ele é chamado de período democrático e também pelo motivo mais óbvio, né? Trata-se de um período em que havia uma Constituição democrática, em que os deputados foram eleitos democraticamente, legalmente, para poder redigir essa Constituição. Então, é realmente um período democrático, situado entre duas ditaduras, mas princípios democráticos, embora com uma ou outra contradição, e você vai perceber isso na aula de hoje, mas uma ou outra contradição não vai tirar o caráter democrático desse tempo. Por isso, o nome desse período. E só mais um comentário, por que se chamaria também período populista? Porque é uma característica de alguns dos, eu não vou dizer de todos, mas pelo menos uma pitadinha talvez todos tenham, mas o próprio Vargas, né, acaba tendo essa característica na sua maneira de governar, ele acaba recorrendo ao populismo, né, às atitudes que a massa é agradada, com a intenção de ele se manter ali no poder, e isso define basicamente o que é o populismo, atitudes do governante pró-massa, mas com a intenção de se manter ali no poder. Você vai ver muito isso em Vargas, talvez um pouco menos no Dutra, uma boa pitada no JK, talvez, no Jânio Quadros, no João Goulart. Por isso, em alguns livros, você também vai encontrar período populista.
Eu prefiro particularmente período democrático, ok? Pelos motivos que eu já apresentei. Trata-se realmente de um período de democracia atuante entre dois períodos ditatoriais. Então vamos lá. Esse período que começa em 1946 e termina em 1964 é iniciado com esse carinha que está aparecendo na sua tela, o senhor Eurico Gaspar Dutra. Ele vai governar de 46 a 50, portanto é o governo dele que nós vamos estudar nesse exato momento. Bora lá. Vamos lembrar, pra gente, antes da gente ir diretamente nas ações do governo Dutra, vamos relembrar como se deu o fim da era Vargas e a eleição para o Dutra, né, se tornar o presidente. Você se lembra como foi a queda do Estado Novo? Getúlio Vargas já está no poder há 15 anos, essa queda vai acontecer em 1945. Getúlio Vargas já colocou o Brasil na Segunda Guerra Mundial, apesar de ser simpático ao nazismo, de ter uma admiração, mais que admiração, uma cópia, né, de muitos preceitos nazistas. A própria propaganda nazista era muito copiada pelo DIP do Estado Novo. Quando Getúlio Vargas coloca o Brasil na guerra, ele coloca contra a Alemanha. E isso acaba sendo uma grande contradição para o senhor Getúlio Vargas. Então ele começa a sofrer uma pressão interna, porque o questionamento para o Vargas é: poxa, mas espera aí, aqui dentro você se comporta como um ditador que lembra o Hitler, mas lá fora você se coloca como defensor, como integrante do time das democracias. Alguma coisa não está batendo. Essa contradição, então, começa a fazer a sociedade brasileira, as elites intelectuais, elites militares, estudantes, se colocarem contra o Getúlio Vargas e pressionarem a saída dele. Antes que ele saísse, ele começou a fazer algumas coisas, algumas atitudes na vibe de ceder. Ele começa a perceber que a maré não tá legal para ele, então ele começa a ceder. Olha isso. Ele cria, ele decreta, ele determina a Lei Agamenon, que dizia que liberava o retorno dos partidos políticos. Veja bem, em tempos de Estado Novo não havia essa liberdade de partidos, né? Vargas segue aquela história do unipartidarismo, da centralização política. Então você não tem pluralidade de partidos na era Vargas, no finalzinho ali do Estado Novo. Aqui, então, quando ele percebe que a pressão em cima dele está grande, ele libera esse retorno. É aí que você vai ver o PSD ser criado, o Partido Comunista Brasileiro voltar à ativa, porque ele estava proibido de funcionamento. Você vai ver o PTB também ser criado e a UDN também. Muitos partidos novos estão surgindo nesse contexto de queda do Estado Novo. A UDN é um desses partidos novos que daqui a pouco a gente conversa mais sobre ele. Deixa eu só terminar essa lista aqui, a gente volta na UDN. É também desse contexto de queda do Estado Novo, aquele movimento chamado de queremismo. O próprio nome está indicando, queremos algo. Quem está querendo? As classes baixas. O que essas classes baixas estão querendo? A continuidade do Vargas. Quando o Vargas retorna aos partidos, ele está anunciando uma eleição. E as classes baixas têm medo do Vargas não continuar no poder. Aquelas classes baixas que foram beneficiadas com as leis trabalhistas. Então as classes baixas vão para as ruas pedir: queremos Vargas, querendo que o Vargas continuasse, que outra constituição fosse feita, não tem problema, mas que Vargas continuasse, porque o temor dessas massas é que as leis trabalhistas deixassem de existir. Nesse mesmo contexto, nessa mesma época, Vargas nomeia o seu irmão para ser chefe da polícia do Rio de Janeiro, a capital onde estava Getúlio Vargas, o centro do poder.
Como Vargas já tinha dado outros golpes no passado, 30, 37, o temor aqui da sociedade que já estava em cima dele por conta da contradição da Segunda Guerra era que ele desse outro golpe. Todo mundo pensou, peraí, esse cara tá nomeando o irmão dele como chefe, que ele tá pensando em dar outro golpe, ele quer a polícia no time dele, e ele, gato escaldado tem medo de água fria. Já ouviu esse ditado? Ele encaixa aqui nessa situação. A pressão em cima do Vargas aumenta por causa desse temor de outro golpe, e aí Vargas renuncia, como você está vendo na manchete de outubro de 45, veja isso, do O Jornal, um jornal carioca. E é isso. As eleições, então, são marcadas, veja aqui também no jornal, eleições a 2 de dezembro para presidente, e é nessas eleições, depois da renúncia do senhor Getúlio Vargas, por conta de toda aquela pressão, que o senhor o Marechal Eurico Gaspar Dutra vai disputar com um militar chamado Eduardo Gomes, representante desse partido novo, a UDN, União Democrática Nacional. O Dutra está sendo apoiado pelo PSD, pelo PTB, que é o partido do Vargas, fundado por ele, né? Pelos parceiros dele. Com 55% dos votos, ele vai ser eleito o novo presidente do Brasil. E aí está começando o período democrático. Eu coloquei o Iedo Fiuza, mais um dos candidatos, para você ver que isso aqui é uma prova de que a democracia está rolando. O Iedo Fiuza, apesar de ter conquistado poucos votos, 10%, né, da votação, ele era um representante do PCB. Isso significa que o PCB voltou à legalidade e está com seus direitos democráticos garantidos, inclusive de concorrer à presidência. Então isso aqui é um sinal de que está acontecendo uma democracia. Eu tenho autorização, qualquer partido tem autorização para apresentar os seus candidatos. Foi só por isso que eu coloquei que o Fiuza, candidato pelo PCB, concorreu a essa eleição que o Dutra venceu. Mais um comentário. Você já ouviu falar desse termo brigadeiro? O cara que concorreu com o Marechal Dutra e que ficou em segundo lugar com 35% dos votos era um brigadeiro pela UDN, né? Brigadeiro é também uma patente da aeronáutica. Isso eu imagino que você já sabia. É um dos cargos, né, da hierarquia da aeronáutica, assim como tem hierarquia no exército. Mas veja isso. E o nome do doce, curiosidade na aula de história. O nome do doce que você gosta, eu amo. É uma homenagem a esse brigadeiro que você está vendo, o senhor Eduardo Gomes, candidato à presidência em 45. Segundo relatos das pessoas que acompanharam a campanha presidencial do Eduardo, que era muito bem apessoado, ele conquistou um grupo de fãs em São Paulo que organizava festas para promovê-lo. Hoje a gente chamaria isso de comícios, né? Essas festas para promover um candidato seria chamado de comício. Então ele tem um grupo de fãs que organiza essas festas. E essas pessoas que eram fãs do senhor Eduardo faziam docinhos e os trocavam por donativos. Esses eventos se popularizaram e as pessoas começaram a convidar os amigos para comer o docinho do brigadeiro, que com o tempo virou somente brigadeiro. Olha isso, a origem do doce. Apesar da fama do quitute, Gomes, que concorria pela UDN, perdeu a eleição para o general Eurico Gaspar Dutra, do Partido Social Democrático. A fama de Gomes não se espalhou até o Rio Grande do Sul, onde o doce é chamado de negrinho. Aula de história também é cultura. Nós estamos falando isso baseado nas palavras do senhor Eduardo Viaro, etimologista da USP, né? E etimologia estuda a origem das palavras. Da USP é bem confiável isso aqui, né, galera?
E mais uma curiosidade, eu disse que voltaria na UDN, tá aqui. A União Democrática Nacional, fundada a 7 de abril de 45, então veja, confirmando aquilo que eu te disse, no final de 45, quando Vargas retorna aos partidos, muitos partidos novos surgem, entre eles a UDN. E a UDN é formada como uma associação de partidos estaduais e correntes de opinião contra a ditadura estado-novista e caracterizou-se essencialmente pela oposição constante a Getúlio Vargas e ao getulismo. Eu preciso já começar destacando a UDN, porque quando a gente for estudar os próximos governos, o próprio Vargas no seu segundo mandato, o JK, o Jânio Quadros e o João Goulart, a UDN vai ser daquelas pedras no sapato. Esse partido recém-criado vai ser um dos inimigos do Vargas, um dos inimigos do JK e vai fazer oposição ferrenha mesmo. Então já guarda essa informação. A UDN apareceu agora, concorreu às eleições com o Dutra, perdeu, mas a UDN está na cola. É um partido de oposição atuante, daqueles chatos mesmo, totalmente contra o Getúlio e qualquer outro candidato que lembrasse Getúlio Vargas, que poderia significar continuidade do getulismo, ok? Guarda essa informação que é importante. Portanto, nas eleições de 45, que você viu lá quem concorreu, o Brigadeiro, com o Dutra, com o Fiuza e mais outros, o Dutra é apoiado pelo Vargas. Há quem diga, escute isso, que o Dutra só conseguiu vencer por conta do apoio de Vargas. A classe baixa foi orientada pelo Vargas, né, foi influenciada pelo Vargas a votar no Dutra. E por isso que eu estou dizendo que há estudioso que diz que Dutra foi muito fortalecido por esse apoio de Vargas. E Vargas teria apoiado Dutra com o trato, com o combinado de que Dutra, eu te apoio, eu faço campanha para você, mas você me garante que você não vai mexer nas leis trabalhistas. Uma nova Constituição será feita, ok, mas nessa Constituição você vai continuar com as leis trabalhistas, e Dutra teria prometido isso, né? Então esse apoio aí, né, uma troca. Vargas sumiu da política? Não sumiu da política. Foi eleito senador. Isso significa que Vargas participou da construção, da elaboração da próxima Constituição brasileira. Não ficou longe da política. Luiz Carlos Prestes, você se lembra dele? Comunista, convicto, ativo, líder da coluna Prestes lá de trás, quando ele ainda nem era comunista. Foi para a Bolívia, conheceu o comunismo, voltou para o Brasil, se envolveu com política, ajudou no Partido Comunista, liderou o Partido Comunista, foi eleito deputado. Estou te confirmando que se trata de um período democrático. Quando eu tenho pluralidade de ideias, de partidos, de representações políticas, aí sim se trata de uma democracia. Getúlio adere a Dutra em desespero de causa, é aquela questão que eu falei das leis trabalhistas, né? Ele tem um desespero por manter essas leis que ele fez no governo dele, por isso ele adere a Dutra, noticiado aí no Diário Carioca. E vamos agora para a discussão da Constituição de 46. Essa Constituição é a segunda não. A primeira Constituição republicana foi lá do período da República Provisória, ela veio à tona em 1891. Quando Vargas chega, ele faz outra, então é a segunda republicana. Em 34 tem uma nova Constituição. Quando Vargas dá o golpe do Estado Novo, ele faz outra Constituição, Constituição de 37 é a terceira Constituição. Portanto, a Constituição de 46 é a quarta Constituição republicana. Preste atenção nesse detalhe. Coisa à toa, mas que pode te complicar, te confundir numa questão de vestibular. Da República é a quarta, mas eu preciso considerar a primeira que o Brasil teve,
que foi a de 1824, a do Império. Então, se eu considerar todas as constituições do Brasil, essa é a quinta. A que o Eurico faz na Constituição de 46 é a quinta do Brasil. Da República Brasileira é a quarta, ok? Comecemos entendendo o seguinte: por que uma nova Constituição, Jeane? Vamos lá. A do Vargas encaixa com democracia? Vargas caiu, não é mais o presidente. A última Constituição, a Constituição que ele governava, né, no final do seu governo, era de 37, que era uma Constituição extremamente centralizadora, autoritária. Tem como eu mudar de fase, trazer a democracia de novo e manter essa Constituição? Não tem. A Constituição de 37 era muito centralizadora no executivo. Agora, o Brasil volta a ser uma democracia, uma república com 3 poderes atuantes, que funciona. Então, eu preciso trocar a Constituição, não tem escolha. Tem que haver uma troca, sim. A Assembleia foi eleita, os deputados vão escrever, então a Constituição de 46 é necessariamente promulgada. Me deixa chover no molhado e te lembrar isso. Promulgada é quando há participação popular, de maneira direta e indireta, né? O povo escolheu o deputado e esse deputado está escrevendo essa lei. Portanto, ela é uma Constituição promulgada. Quando eu falo de uma Constituição outorgada, foi a de 37, porque a de 37 não houve participação de deputados. O senhor Francisco Campos elaborou essa Constituição e Vargas chegou lá e decretou. Ele impôs, isso é uma Constituição outorgada. Essa aqui de 46 não foi imposta, ela foi promulgada, ok? Características básicas, porque isso é uma aula de história, não é uma aula de direito. A Constituição de 46 estabelece que o Brasil é uma república presidencialista tripartite. Eu mantenho o presidencialismo, já funcionava, mas não é um presidencialismo centralizador no executivo. Eu tenho 3 poderes, a palavra tripartite está querendo dizer isso. 3 poderes atuantes, executivo, legislativo e judiciário. Não tem mais preponderância do executivo, ok? O federalismo volta a funcionar. O que é federalismo? A autonomia para cada unidade da federação, que a gente chama de estado. Então, veja bem, na época do Vargas eu tenho uma concentração no federal, no governo executivo. Tanto é que arrecadações estaduais poderiam ser controladas, usadas pelo poder federal, pela União. Nesse caso aqui, eu estou voltando a essa autonomia, a esse tempo de autonomia em que eu dou uma liberdade. Claro que é uma liberdade que não fere a Constituição, que não desobedece ao poder executivo federal, mas cada estado tem a sua autonomia, tem a sua liberdade. Isso é federalismo. E isso combina com democracia. O voto é universal, homem vota, mulher vota, pobre vota, negro vota, qualquer um vota. O voto continua a ser direto e secreto, que Vargas já tinha colocado isso lá. Por mais que não acontecia eleição, né, na época do Vargas, porque ele sempre dava um golpe, mas ele já tinha estabelecido que assim seria. O mandato presidencial e também do legislativo passa a ser de 5 anos. Reeleição proibida. Olha esse ponto aqui, ó, direitos individuais garantidos, mais uma confirmação de que se trata de democracia. Quando eu garanto que cada ser humano tem o direito à sua defesa, ao habeas corpus, a entrar em greve para solicitar direitos, eu estou falando de um tempo democrático. Ditaduras costumam não respeitar esses direitos individuais. E na Constituição de 46 isso está garantido. Os sindicatos podem existir, mas continua uma pitada de controle que vem da época do Vargas, isso é herança do Vargas. Vargas também tinha essa postura, pode ter sindicato, mas o Estado vai ter uma pitada de controle.
Na época da Constituição de 37, a pena de morte era liberada. Na Constituição de 46, isso é extinto, não pode mais pena de morte. Só que esse último tópico te faz me questionar. Faz você falar, peraí, Jane, como assim eu estou numa democracia que alguns partidos são fechados? Em 47, então no ano seguinte da promulgação da Constituição, o Partido Comunista Brasileiro, que tinha eleito deputados, o Luiz Carlos é do PCB, Luiz Carlos Prestes, né? O Fiuza se candidatou pelo PCB e de repente o PCB vai ser fechado? Como assim, gente? É muita contradição, isso não é democracia. Concordo com você, não é democracia. Numa democracia real, verdadeira, bonitinha, fofa, original, não Nutella, eu não tenho fechamento de partidos, eu tenho liberdade de expressão. Como é que eu posso te explicar isso aqui? Jane, o que explica o fechamento do PCB? A Guerra Fria. Você se lembra do contexto externo? O que é que está acontecendo no mundo enquanto o governo Dutra está no Brasil? A Guerra Fria, desde 45. União Soviética brigando com os Estados Unidos. Aquela guerra ideológica, aquela corrida armamentista, aquela disputa pelo o meu sistema é melhor que o seu. Pois é. Isso acaba refletindo aqui dentro do Brasil. Então, a única explicação que eu posso te dar é antidemocrático fechar o Partido Comunista? É antidemocrático. Mas por que isso aconteceu? Porque isso é o reflexo da Guerra Fria aqui. O Brasil está no time do capitalismo. E isso significa que ele é inimigo do socialismo. Portanto, naquele contexto, o normal daquela época, o coerente daquela época, é que ele fosse amigo de um lado e inimigo de outro lado. Por isso, o Dutra vai fechar o Partido Comunista. Mais um pouquinho de Brasil na Guerra Fria. Estamos alinhados aos Estados Unidos, conforme eu já disse, né? Nosso time é o time capitalista. Veja essa visita em 49. Aqui você tem o presidente do Brasil, o senhor Dutra, de mãozinha dada do ladinho do Harry Truman, em 1949. Né? Isso é uma visita que o Dutra foi fazer lá nos Estados Unidos, confirmando essa aproximação, essa amizade, essa parceria. Mas peraí. Essa visita não foi das mais felizes, né? Há estudioso que diz que o Dutra foi para confirmar que é do time mesmo, somos amigos, mas esperando um pouquinho mais de ajuda, de investimento, de colaboração dos Estados Unidos. A gente chama isso na história, em alguns livros você vai ler sobre isso, falando sobre alinhamento sem recompensa. Dutra teria se decepcionado um pouquinho nessa visita, porque ele percebeu isso. Peraí, eu estou no alinhado com você, mas qual recompensa que eu vou ter? Nenhuma? Então essa visita não foi um mar de rosas, não foi uma maravilha. O Dutra queria algo mais, queria uma recompensa por esse alinhamento. Continuando, estamos na Guerra Fria, combinamos com os Estados Unidos, então privilegiamos o liberalismo. Ao contrário do que o senhor Getúlio Vargas sonhava e defendia, o Dutra não segue naquela linha de intervencionismo daquele Estado forte do senhor Getúlio Vargas, né, que gasta dinheiro fazendo a Vale, fazendo a FNME. Não é essa a pegada do Dutra. O Dutra tem uma política mais liberal, mais de deixar a economia funcionar sozinha, certo? Em 47, o rompimento com a União Soviética já havia sido declarado, no mesmo ano que o Partido Comunista havia sido fechado, então uma coisa combina com a outra. Insisto, o que é que explica esse rompimento? Guerra Fria. Eu estou no time capitalista, então não estou no time socialista. Confirmando esse alinhamento aos Estados Unidos, comunistas são perseguidos aqui dentro do Brasil. O próprio Luiz Carlos Prestes, que havia sido eleito democraticamente, ganhou votos suficientes,
foi cassado. E não só ele, outros 17 deputados que eram taxados como comunistas, como esquerdistas, né, perderam os seus mandatos e foram substituídos. 143 sindicatos sofreram intervenção do governo. Então, esses sindicatos, né, não tem uma liberdade, uma autonomia total, o governo acaba interferindo. Como assim interferindo, gente? Eu poderia interferir, eu não, né? O governo, o Dutra, né? Poderia interferir para trocar o líder daquele sindicato, porque talvez aquele líder está sendo visto pelo governo como muito esquerdistazinho, como um perigo de um comunistazinho, certo? Então a intervenção pode se dar nesse sentido de troca de liderança. Em 1949 é criada a Escola Superior de Guerra. Tudo que eu estou te contando aqui, eu estou te mostrando os reflexos da Guerra Fria no Brasil. É o título, né, o tópico que nós estamos discutindo, Brasil na Guerra Fria. A Escola Superior de Guerra, a criação dessa escola, é mais uma confirmação de que o Brasil está antenado na Guerra Fria, sabe da possibilidade de uma guerra, não poderia acontecer, né? Nosso Deus. Mas o clima de guerra existia, então o Brasil precisava se preparar. Porque se os Estados Unidos pedissem apoio, o Brasil poderia apoiar, né? Oferecer soldado, reforço, enfim. Então a criação da escola superior, essa preparação para uma possível guerra, é a demonstração dos reflexos da Guerra Fria aqui dentro do Brasil, assim como todos esses outros tópicos que a gente acabou de discutir. Todos eles confirmam que a Guerra Fria respingou aqui, claro, né, gente? Teve efeitos dentro do território brasileiro. Economicamente, como que a gente pode definir, o que a gente pode contar do governo do Dutra? O que ele fez, Jeane? Você lembra que ele é basicamente um governo liberal, ao contrário do Vargas? Para o desgosto do Vargas, o Dutra até cumpriu a promessa que ele fez para o Vargas, que foi não acabar com as leis trabalhistas. Mas o outro lado da política econômica do Dutra não agradou o Vargas, penso eu. Esse liberalismo, essa abertura externa, não é a política estadonovista, não é a política getulista, certo? Por quê? Porque quando o Dutra se mantém liberal, abrindo para o externo, para o capital externo, ele investe minimamente na indústria pesada, aquela que era o sonho do Getúlio Vargas, a menina dos olhos, o bibelô do Getúlio Vargas. O Dutra não tá nem aí para Vale, para CSN, para intervencionismo, né? Aquela era de estatização foi abandonada pelo Dutra. O Dutra não é estatista, ele é privatista. Você me entende? Ele é liberal. Ele aprova o livre comércio internacional. Ele aprova a liberação de importações que Vargas tentava não deixar para valorizar a produção nacional. Ele tentava limitar o que a gente comprava de fora, né, para incentivar a produção interna. E enquanto Vargas dificultava para algumas empresas estrangeiras, o Dutra facilitava. Galera, percebam isso. É importante a gente lembrar do Vargas para a gente entender melhor isso aqui. A comparação é sempre didática. Enquanto Vargas é estatista, nacionalista, o Dutra é liberal. O Dutra não está preocupado com investimentos do Estado, né? O Dutra é liberal, um é o contrário do outro, ok? Em 48 é criada a Comissão Técnica Mista, ou também chamada Comissão Brasil e Estados Unidos de Estudos Econômicos. Preste atenção nisso aqui. É liberalismo, ok. É alinhamento aos Estados Unidos, ok. É mais que isso. É liberdade para as empresas estrangeiras? É também, mas é mais que isso. É liberdade para os Estados Unidos darem palpite na nossa economia.
Sim, você não ouviu errado, é isso que eu estou te contando. No governo Dutra, uma comissão é montada com a participação de estrangeiros para que essa comissão fizesse documentos, reuniões, sugestões, propostas para a economia brasileira. Você está entendendo? Essa galera se reuniu e essa galera tá misturado, brasileiros com estadunidenses, fez um monte de reunião e produziu um documento chamado Relatório ABINC. Já te conto por que se chama ABINC daqui a pouco. Esse relatório também é chamado de Missão ABINC. O que é esse relatório? Vamos lá, próximo slide. Nome com que se tornou conhecida a Comissão Brasileiro-Americana de Estudos Econômicos, formada em 1948 por um grupo de técnicos norte-americanos enviados ao Brasil sob a direção de John ABINC. Por isso, Missão ABINC ou Relatório ABINC, que é o documento, o relatório é o documento que foi feito por essa equipe com o objetivo de analisar os fatores que tendiam a promover ou a retardar o desenvolvimento econômico brasileiro. Então, veja, uma comissão de economistas é ótimo, né? Economistas, engenheiros, sei lá mais quem estava no meio dessa equipe. Eles conversavam, eles analisavam a economia brasileira e eles escreveram esse relatório dando pitaco, né? Dando sugestão, dando palpite. É isso que eu estou te contando. É mais que dar liberdade para empresas estrangeiras, é dar liberdade para estadunidenses, para norte-americanos virem ao Brasil e analisar nossa economia e sugerir coisas para nossa economia. E por fim, a última coisa do governo Dutra que eu tenho para falar, que também faz parte, né, da economia, do setor econômico, das ações econômicas do Dutra, o famoso Plano SALT. Em vestibulares, isso aqui cai muito. O Plano SALT, executado de 47 a 50, você pode até pensar assim, opa, outra contradição do senhor Dutra. Faz sentido você pensar assim. Como assim, Jane? Você acabou de falar que ele é liberal, que ele não gosta de intervencionismo, mas ele cria um plano, o chamado Plano SALT, que você está definindo aí nos seus slides como um plano para intervenção em setores específicos. Jane, de qual que é desse cara? Ele é um liberal ou ele é um intervencionista? É as duas coisas mesmo. É uma contradição mesmo. O Dutra, originalmente, na essência do governo dele, é liberalismo. É o oposto do que o Vargas sonhou. Mas ele também vai interferir em alguns, não em tudo, viu, galera? Mas em alguns setores específicos. E esses setores específicos, você não vai esquecer deles, porque o nome do plano é a junção das letras iniciais desses setores nos quais ele vai intervir. SALT, S de saúde, AL de alimentação, T de transporte e E de energia. Então, não dá para esquecer, né? Tá fácil isso aí. Saúde, alimentação, transporte e energia. O que o Dutra fez na saúde através do Plano SALT? Combate à malária, que hoje, em pleno século XXI, nós já consideramos, né, uma doença superada, mas nesse contexto era grave os surtos de malária. Então, combateu a malária, concentrou esforços na saúde contra a malária. Na alimentação, o que o Dutra fez? Apenas propôs, veja bem, não passou, não executou, não consolidou, não fez a reforma agrária, mas foi proposta uma redistribuição de terras, porque a reforma agrária nada mais é do que isso, né? Preciso dar uma defesinha do Dutra, antes que você chame ele de comunista, coisa que ele não é mesmo. Reforma agrária já é um assunto que está sendo debatido há um tempo, né? Você se lembra que o próprio Vargas, quando ele tentou interferir no Nordeste,
ele propôs atitudes parecidas com reforma agrária lá no Nordeste, Norte e Nordeste. Então, peraí, não é uma novidade, ok? Mas foi só uma proposta. No transporte, talvez seja o mais famoso do Dutra, que todo mundo lembra do presidente Dutra, é isso aqui. Investimentos para reformas de portos, né? Alguns portos foram reformados, revitalizados no governo Dutra, mas principalmente a construção da rodovia que liga o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, a São Paulo, a famosa Via Dutra, que foi onde, spoiler até desencaixado, que foi onde o JK até faleceu, né, na Via Dutra, mas não interessa isso agora. A famosa Via Dutra, essa rodovia importantíssima que liga dois estados vizinhos e muito importantes para o Brasil, foi construída na época do governo Dutra. Isso aqui todo mundo lembra, olha o nome da rodovia, Via Dutra. Então isso aqui todo mundo lembra. E na energia, no setor energético, o Dutra faz a hidrelétrica de Paulo Afonso. Também preciso fazer justiça e te lembrar que não foi ele que começou essa história de investir em hidroeletricidade. Você se lembra que o Vargas já tinha começado a pensar nisso, né? Então o Vargas já tinha criado a CHESP, Companhia Hidroelétrica do São Francisco. A hidrelétrica de Paulo Afonso é uma continuação, é uma consequência da atitude inicial do Vargas, viu? Não é novidade, não é ideia. Faça justiça. O Dutra não merece a glória sozinho, certo? Ele está continuando o que o Vargas começou, só nesse ponto aqui também. Dutra dá uma atençãozinha especial para a pesquisa. É do governo dele a criação do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que existe até hoje, responsável por bancar muitas bolsas de pesquisa. Eu tive bolsa do CNPq quando estudei na universidade. Muitas pesquisas de mestrado, de doutorado são financiadas por esse órgão público, esse Conselho Nacional que foi criado no governo do Eurico Dutra. E em 1950, já no finalzinho, né, bem no finalzinho do governo Dutra, surge a campanha popular do Petróleo é Nosso. Veja bem, eu estou encaixando essa campanha do Petróleo é Nosso dentro do tópico de energia do Plano SALT. Mas não significa que foi o Dutra que promoveu essa campanha do Petróleo é Nosso. Por favor, não façam essa confusão. A população, a sociedade, estudantes, né, a sociedade brasileira vai começar a se manifestar defendendo que o petróleo que acabou de ser descoberto, né, Vargas já tinha começado as pesquisas lá atrás, confirmou que no Brasil tem petróleo, e aí esse petróleo começou-se a discutir a possibilidade de ceder para empresas estrangeiras a exploração desse petróleo, e aí a população brasileira não vai aceitar isso. A sociedade se organiza e manifesta essa campanha defendendo que o petróleo seja nosso, que não seja dado a empresas estrangeiras o direito de exploração, para a felicidade do Vargas, porque Vargas queria exatamente isso. Daqui a pouco, spoiler, no próximo governo, no próximo presidente, que vai ser o Vargas de volta, a Petrobras vai ser criada e a Petrobras vai atender a esse anseio popular de o petróleo é nosso e não de empresas estrangeiras, tá? Deixa eu reforçar. A campanha O Petróleo é Nosso não é uma campanha do governo, não é uma campanha do Dutra. Eu só coloquei junto porque tem a ver com o setor energético, que é uma das áreas de intervenção do Plano SALT, ok? E aqui, para a gente fechar as nossas discussões e essa videoaula, você tem uma charge muito legal que eu já vi em vestibular, tá? Questão aberta pedindo interpretação dessa charge. Você tem o Dutra no meio de duas foquinhas. E cada uma dessas foquinhas representa um partido. O Partido Social Democrático, PSD de um lado,
e a UDN de outro. O Partido Social Democrático foi o partido que apoiou o Dutra. A UDN não apoiou o Dutra, a UDN apoiou o Brigadeiro, lembra lá do Brigadeiro? No entanto, nessa charge, o Dutra está dando peixe para a UDN, ele está alimentando a foquinha da UDN, que está até com uma carinha assustada, falando, uai, mas espera aí, eu nem te apoiei, você nem é do meu partido, você está me alimentando? Enquanto a foquinha que apoiou o Dutra tá com a carinha de, peraí, de tristeza, de insatisfação, de raiva, né? Como que eu te explico isso aqui? O Dutra deveria apoiar o PSD, que era um partido não tão liberal. Não, aliás, o PSD tem uma raizinha lá com Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas, eles não odeiam o Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas é intervencionista. Então, pelo PSD, o Dutra não seria tão liberal. No entanto, no governo do Dutra, ele foi muito liberal. Ele abriu as portas do Brasil para o capital externo. E isso agradava a UDN. A UDN antigetulista era extremamente liberal. Não gostava de intervencionismo. Então, veja, essa charge está demonstrando uma contradição do Dutra. Era para ele estar oferecendo o peixinho para o PSD. Era para ele ter governado mais parecido com Vargas. Era para ele ter sido menos liberal. No entanto, não foi isso que se viu no governo dele. Ele foi liberal, ele favoreceu empresas de fora, ele abriu as portas, escancarou as portas para as empresas de fora, e isso agradava a UDN, alimentava a UDN. Certo? Eu acho que essa charge, no sentido econômico, resume bem o que foi o governo do general Dutra, que vai terminar, não vai concorrer à próxima eleição, porque era proibido reeleição no Brasil, né? Nessa época. Então, que venham as próximas eleições, que volte o senhor Getúlio Vargas. Vou terminar com esse spoiler. Beijo para você que ficou até aqui comigo e até a próxima.